O Fordismo é compreendido como uma grande expressão de um modelo de sociedade baseado na produção e no consumo de mercadorias em larga escala. Para Harvey, o Fordismo se constituiu no modelo produtivo que foi uma das expressões da modernidade. O que distinguia o Fordismo do Taylorismo era que para Ford a produção em massa significava consumo em massa, a construção de um novo sistema de reprodução da força de trabalho atrelado a uma nova política de controle e gerência do trabalho. Gramsci, em O Americanismo e o Fordismo, entendia que tanto o americanismo como o Fordismo foram um esforço coletivo do capital para a construção de um novo tipo de trabalhador e de homem. A construção dos métodos de trabalho fordista passou a ser inseparável de um modo específico de viver, sentir e pensar a vida. O que estava em jogo, acreditava Gramsci, era a construção de um novo tipo de trabalhador e de processo produtivo, a difusão do jeito americano de viver e trabalhar. A construção da imagem do trabalhador americano vitorioso, que através do acesso aos bens de consumo possuía um padrão de vida invejável em relação aos demais trabalhadores do planeta, se justificava com uma forte penetração ideológica. Ao proporcionar acesso às mercadorias, apesar de não conseguir abolir o conflito entre o capital e o trabalho, construíam-se condições do qual o capital subordinava o trabalho dentro dos princípios positivistas da ordem e do progresso. O Fordismo desenvolveu-se devido a diversos fatores, como escolhas políticas, estatais, e em resposta à crise do capitalismo que se manifestou no final da década de 1930, denominada como a Grande Depressão. Para Alan Beer, a acumulação com característica intensiva possui uma tendência a desenvolver forças produtivas que não levam em conta as proporções a serem respeitadas entre os diferentes ramos da produção social, muito menos a capacidade real de consumo da sociedade. E foi isso que aconteceu na década de 20 e posteriormente na década de 30 do século 20, pois a produtividade cresceu em ritmo extraordinário, com cerca de 6% ao ano nos países capitalistas ocidentais, enquanto os salários cresceram apenas 2%. Os lucros, devido à reprodução do capital, atingiram valores de 30% a 35%, levando a um boom especulativo entre os anos de 1926 e 1929. A crise dos anos 30 marca os limites da onda de acumulação do capital com característica dominante intensiva da década de 20 do século 20. Esta, em última análise, foi bloqueada pela taxa de exploração demasiadamente elevada que a tornaria possível, por um crescimento dos salários reais insuficiente para equilibrar a acumulação de capital possibilitada pelo crescimento dos lucros. Assim, essa crise, que se estenderia fundamentalmente até logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, colocava em evidência que um regime de acumulação como aquele só é viável com a condição expressa de que o crescimento dos lucros possibilitados pelos ganhos de produtividade seja acompanhado de um crescimento proporcional dos salários reais. Em outras palavras, com a condição de que os ganhos de produtividade se dividam equitativamente entre salários e lucros, posição que corrobora Alan Beer. David Harvey afirma que foi após a Segunda Grande Guerra Mundial que o Fordismo se consolidou no bloco capitalista. O desenvolvimento da economia no planeta redefiniu os papéis das instituições. O Estado assumiu o papel central na organização do desenvolvimento do capitalismo, o capital corporativo se ajustou à lucratividade e o trabalho organizado assumiu novos papéis no desempenho dos mercados e do processo produtivo. O Fordismo no pós-guerra teve um significado maior do que aparentou. Ele significou a construção de um modo de vida total que redefinia o papel de grandes coletividades na sociedade capitalista, uma sociedade voltada ao consumo, em que o Estado dava ao sistema sua coerência, configurando através do poder político
as noções de democracia aos modos do capital e regulando uma economia aos modos do consumo em massa. O Fordismo significou a operacionalização da funcionalidade e eficiência do regime. O capitalismo, em sua fase monopolista, passou por uma grande expansão internacional. Na França, os sindicatos comunistas compreendiam que ele poderia significar uma poderosa ferramenta para a garantia da autonomia e a soberania nacional no contexto de um país arrasado pela guerra. Nos Estados Unidos, o Plano Marshall foi implementado como uma iniciativa das grandes corporações americanas que procuravam mercados externos para a venda de suas mercadorias. A formação de mercados de massa global e a absorção da massa da população mundial fora do mundo comunista apontavam a construção de uma prosperidade, abre e fecha-se aspas, aos moldes do capitalismo. Ainda debatendo com Alambir, o mesmo analisa o Fordismo abordando os termos de compromisso construídos que permitiram a sua consolidação. O modelo de desenvolvimento que o capitalismo ocidental pós-Segunda Grande Guerra Mundial seguiu foi fundamentalmente condicionado pelo compromisso entre a burguesia e o proletariado, em que a precedente crise estrutural das décadas de 30 e 40 do século XX desembocara. Partiu do princípio de que o mesmo foi algo imposto a cada um dos protagonistas pela lógica anterior do capitalismo. Resultou de um processo muitas vezes cego e ilusório aos participantes, que visava resolver os conflitos entre o capital e o trabalho. Ele não se consolidou diretamente entre os membros das classes sociais, mas sim entre os seus intermediários que lhe serviam como representantes oficiais. Esses representantes podem ser assim elucidados: as organizações sindicais e políticas do movimento operário, as organizações profissionais do patronato e, por último, o Estado, que atuava como um árbitro de acordo aos moldes do capital. O capital negociou visando não ser atingido pelas transformações em curso da economia, prevalecendo seus interesses. A perspectiva de aumento de lucros com a produção e consumo em massa não poderiam ser desprezados. Regular os salários significava impedir que houvesse queda de consumo, pois a produção em massa era inerente ao consumo em massa. O trabalho, renunciando à transformação da sociedade, inserindo suas lutas nos limites oferecidos pelo próprio capitalismo. O avanço foi entendido na perspectiva da participação, dando condições de participar de um processo em defesa de seus interesses de classe. Os dirigentes sindicais acreditavam que a tecnologia se humanizaria e o equilíbrio do capitalismo seria mantido. Por último, o Estado, ao atuar como agente regulador, tendo o keynesianismo como referencial teórico, se fortalecia. Ele triunfara na batalha contra o liberalismo, que fracassara nas pretensões do mercado de autorregular a sociedade. Consolidou-se, então, uma outra relação dentro do capitalismo, pois esse compromisso se desdobraria em diferentes relações sociais, apontando a construção dos anos de ouro, repleto de contradições, como bem debateu Hobsbawm em A Era dos Extremos. Carnot e Levin afirmam que a lógica do ajuste do capitalismo foi definida